Bem-vindo ao curso ENAD Postcomp. Na minha parte, algoritmo e estrutura de dados, vamos resolver alguns exercícios do ENAD e comentar um pouco sobre complexidade de algoritmos como parte teórica dessa introdução. Bom, primeiramente, tem algumas sugestões de leitura para vocês. Na parte de complexidade de algoritmos, eu sugiro a leitura de projetos de algoritmos com implementações em Pascal e C, do Nives e Vianney. Também pode ser a outra versão dele, que é C++ e Java. Pode ser da segunda edição, é da editora Cengage Learning. Eu sugiro a leitura do capítulo 1, as seções 1.3 e 1.4. É nessa edição, segunda edição. Na edição diferente eu não saberei dizer qual capítulo que é. Outra leitura, estrutura de dados e algoritmos em C++, do Adam Drozdek, da editora Cengage também. Cengage Learning. O livro é muito bom. Sugiro a leitura do capítulo 2, que tem a parte de complexidade de algoritmos e de análise de algoritmos. E sendo que esse livro ele é um pouco mais leve do que o do Nives e Vianney, então é mais fácil de entendê-lo. Sugiro também a leitura de Algoritmos, do Robert Sedgwick e Kevin Wayne, na quarta edição. Capítulo 1, seção 1.4. Em inglês, você pode acessar esse link que está na tela. E contém o livro na versão web. Você consegue ter acesso ao conteúdo, só que está em inglês. Também pode usar esse QR Code, só apontar a câmera do celular para aí. E tem o mesmo endereço que eu coloquei no link. Outra leitura pode ser até a Wikipédia. Tem alguns endereços da Wikipédia, um sobre Teorema Mestre, que está no primeiro QR Code, e o outro que é do método de Acrabase, que também está no segundo QR Code. Todos esses dois links são modos de resolver recorrências. O Teorema Mestre, que você deve estudar, e o método de Acrabase. Bom, aqui a gente vai fazer alguma análise de alguns tipos de algoritmos que vai facilitar para você entender a complexidade de algoritmo, ou relembrar, se você já estudou. Por exemplo, temos algoritmos com sequências simples, que são sequências de comandos, não é? Uma linha após a outra. Por exemplo, i igual a zero, i mais mais, e aqui eu estou usando linguagem C. Printf, simplesmente uma impressão formatada da variável i. Então são sequências de comando. Então o trecho de código acima ele faz duas atribuições, que é o i igual a zero e o i mais mais, que significa i é igual a i mais 1. Então são duas atribuições. E faz uma impressão, que é o printf. Então ele tem n igual a 3. Um comando, um segundo comando, um terceiro comando. Seguido. Não há repetições, não há nada. Então simplesmente n igual a 3. E aí ele vai ter complexidade O de 1. Nesse caso é bem simples. Também temos esse tipo de algoritmo com laços. Então aqui tem um for, podia ser um while, podia ser repeat, do, algo do tipo assim. Mas aqui é um for. O for começa ali, i igual a soma igual a zero. Então soma recebe zero, i recebe zero. E ele vai repetir esse for, né, esse comando que está dentro do for, até enquanto o i for menor que n. Então o i começa de zero, é menor que n, vai até n menos 1. Então de 0 a n menos 1 tem n repetições. E ele repete esse comando de soma, uma atribuição, n vezes. Então primeiro duas variáveis são inicializadas, que é o i igual a zero e o soma igual a zero. O laço for então ele itera, ele repete n vezes, e durante cada iteração ele executa duas atribuições, uma das quais atualiza a soma mais igual a índice i,
E a outra atualiza o próprio i, que está dentro do for, i++. Então são duas atribuições que tem ali dentro do for. Assim existem duas atribuições, né, mais 2 vezes n atribuições para a rodada completa desse laço for. E aí a complexidade dele, assintótica, é O de n. Então, eliminadas todas as constantes, pegando de grau maior, que é o n, então ela assintoticamente ela é O de n. Então esse tipo de repetição vai ser O de n. Repetição simples. Também temos algoritmos que têm laços dentro de laços, ou seja, um for dentro de outro for, um while dentro de outro while. Aqui temos esse for, que ele vai terminar aqui. Então esse for repete todos esses comandos dentro dele, sendo que dentro dele tem um for que repete apenas esse comando. Okay? O laço de fora vai de i igual a 0 até i menor que n, portanto n menos 1. Então vai de 0 a n menos 1, tem n repetições. E o laço aqui de dentro, ele vai de j igual a 1. Então é importante observar isso aqui, essa variável aqui está começando de 1. E soma recebe a índice 0, ou seja, soma é inicializada com o primeiro índice do vetor, e ele vai repetir até j ser menor ou igual a i, ou seja, ele repete até ser menor ou igual ao valor que está aqui. Então ele começa de 1, na primeira vez ele nem vai fazer, né? Começa de 1 menor ou igual a 0, então nem faz. Quando o i for 1, ele vai de 1 até 1, então vai fazer uma vez. Quando o i for 2 aqui, ele vai fazer de 1 até 2. Então esse laço aqui de dentro ele vai aumentando o número de repetições até chegar ao i, no final que é n menos 1. Então é importante você observar essas variáveis quando ela começa aqui, se ela começa na variável anterior, se ela termina na variável anterior, porque o número de repetições não vai ser idêntico. Analisando esse trecho de algoritmo, né, antes que os laços comecem, o i é inicializado no primeiro for, i igual a 0. O laço mais externo é realizado n vezes, conforme eu disse, n, o i começa de 0, vai ter n menos 1, então repete n vezes. E ele executa em cada iteração um laço for mais interno, que é o for do j. Uma impressão e as atribuições para i, j e soma. O laço mais interno ele é executado i vezes. Lembra que ele vai até i. Então ele executa i vezes. Para cada i que pertencer àquele conjunto lá de 1 até n menos 1. Lembra que eu falei que quando i é 0, não há repetição aqui. Quando i é 1, aí que ele começa 1 até 1. Então, a partir do i igual a 1, é que ele vai repetir. E o i vai até n menos 1. Então, por isso, 1 até n menos 1. Então, o laço mais interno ele é executado i vezes para cada i que pertence a esse conjunto de 1 até n menos 1, com duas atribuições em cada iteração. Lembra que é o i++, que ele atualiza, né? Que ele tem que fazer lá. Um para a soma e um para o j, porque ele vai executar cada iteração do for do i, ele executa o for do j. Então tem a atribuição que é o i++ e tem a atribuição j igual a 1 todas as vezes que ele executa, que o laço externo executa. Assim existem 1 mais 3n mais esse somatório aí de i igual a 1 até n menos 1 de 2i atribuições. Desenvolvendo esse somatório, você vai ter 1 mais 3n mais 2 vezes... O 2 é constante, ele sai do somatório. Então você tem um somatório de i. Como i vai de 1 até n menos 1, você tem a soma de 1 até n menos 1. Isso aqui dentro é uma PA. Então você vai ter com n termos, né? Então n vezes n menos 1 sobre 2, que elimina com esse 2. Então fica n vezes n menos 1. Desenvolvendo isso aqui tudo, você tem 1 mais 3n mais n vezes n, que dá n ao quadrado.
Tá? Então, portanto, aqui O de n, esse trechinho aqui, ó, 1 mais 3n é O de n, e esse trechinho aqui, n vezes n menos 1, é O de n ao quadrado. Soma de complexidades fica maior, então O de n ao quadrado é a complexidade assintótica desse algoritmo. São atribuições executadas, né, antes que o programa termine. Então, geralmente, quando você tem um for dentro de outro, o algoritmo vai ser O de n ao quadrado. Geralmente. Okay? Algoritmos que chamam funções. Aqui eu tenho um algoritmo que chama uma função. Nesse caso eu tenho um fatorial que recebe o valor de n. Se o n é igual a 0, ou menor ou igual a 0, ele retorna 1 para o fatorial. Senão ele retorna uma chamada recursiva, a própria função fat, mas passando n menos 1. Então vai ser n vezes o fatorial de n menos 1, que vai chamar o n vezes o n menos 1 vezes o fatorial de n menos 1 de novo, então, ou seja, n menos 2 e assim por diante. Então uma função que chama função. E aqui eu tenho o programa principal que vai fazer a chamada dessa função. Então, a variável inteira f, o f recebe fatorial de 4, então estou chamando passando n igual a 4, e aqui vai fazer várias chamadas recursivas. Você vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até ele retornar 1 aqui. Então, uma chamada recursiva. Então, apesar do main, o main aqui, lembra, é um comando após o outro, a complexidade dele é O de 1. Aí eu tenho 3 comandos, 1, 2, 3, um seguido do outro. Então seria n igual a 3, limitando o O de 3, ele é limitado por O de 1. Beleza, então apesar do main aqui ter essa complexidade de O de 1, a complexidade de tempo do fatorial recursivo, ele é O de n. Então a gente já sabe que o fatorial de recursivo aqui vai ser O de n. Tá? Porque no final eu vou ter n vezes n menos 1 vezes n menos 2. No final ele termina com n. Então depende do n. O fatorial recursivo ele é O de n. Portanto, a complexidade dessa parte aqui do main, ela também vai ser O de n. Porque ela vai ser O de 1 na atribuição, né? Mais o fatorial é O de n. Portanto, O de 1 mais O de n, mais O de 1 da impressão. No final, eu estou somando três complexidades assintóticas. Nessa soma, o O de n é maior. Então, portanto, toda essa soma é limitada por O de n. Bom, simplesmente algoritmos recursivos, né? Diz que ele é O de n, então aqui temos uma outra versão dele. Se o n é igual a 0 ou n é igual a 1, retorna 1. Se não, retorna n vezes o fatorial do n menos 1. Então, pela árvore de recursão, podemos ver que cada execução da chamada recursiva tem custo 1. Então, cada vez que chama recursivamente aqui, o custo é 1. Uma chamada, simplesmente. Mas essa linha aqui ela é executada n menos uma vez. Tá? Eu tenho n vezes, e isso aqui essa linha toda é executada n menos uma vez. Com custo 1. Portanto, eu tenho esse custo 1 vezes n menos uma vez, mais 1, né, do n, que já está aqui. Isso me dá um total de n. Portanto, esse algoritmo aqui ele é O de n. Então, para calcular a função que define o tempo de execução desse algoritmo, a gente precisa somar os custos de cada nível. Isso é, a gente soma o valor 1, uma quantidade de vezes que é representada por h mais 1, que é a altura da árvore de recursão aqui. Então, h é a altura da árvore de recursão. E o mais 1, esse mais 1, final, é o custo da última execução. Tá? Porque na última execução eu tenho a comparação e ele retorna 1. Então isso aqui tem custo 1. Por isso que tem mais 1 aqui. Então essa linha é executada n menos uma vez e essa linha é executada uma vez. Então, portanto, esse algoritmo é executado n vezes. Ele é O de n. Então,
fazendo alguns cálculos, né, a gente precisa definir H. Analisando a árvore, não é difícil notar que H vai ser igual a N menos 1. Assim, a gente tem que definir f de n igual a 1 vezes n menos 1 mais 1, que é a função que me dá a complexidade aqui desse algoritmo. Isso é, f de n igual a n. Ok? Se você multiplicar aqui, tem n. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 1. Vai cancelar, vai sobrar só o n. Então, f de n igual a n. Portanto, a gente pode dizer que a f de n, ela pertence a essa complexidade, né? O de n. Tá? Aqui está θ de n porque é o custo médio, então não tem custo assintótico, né? Big O, né? O de n, nem ômega de n, que seria o custo na complexidade mais baixa, né? Porque todas as complexidades são iguais. Sempre vai ser O de n. Então aqui é só uma anotação diferente, mas complexidade também pode ser com esse símbolo θ de n, tá? Então todas as complexidades aqui vai ser O de n, tá? Ela é limitada por essa complexidade. Outra coisa que você vai ter que fazer também nas provas pode ser resolver alguma recorrência. Mas o que é uma recorrência? Uma recorrência vem de recurrence, que é uma expressão que dá o valor de uma função num dado ponto, né, em termos dos valores dessa mesma função em pontos anteriores. Ou seja, do mesmo modo que eu tenho funções recursivas lá em C, o fatorial era recursivo, eu também tenho funções recorrentes, né, funções que usam recorrência. Basicamente a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma f de n, que ela é definida em termos dela mesma, f de n menos 1. Então eu preciso saber quem que é o n menos 1, o f de n menos 1, para poder calcular o f de n. E a função f de n está definida como f de n menos 1 mais 3n mais 2. Eu preciso achar uma função f de n e resolva para qualquer n, ela me dá o valor dessa sequência. Senão eu vou precisar de ter todos os valores anteriores de f de n menos 1, né, os valores anteriores que a função teve. Muitos algoritmos são definidos em termos de uma equação de recorrência, por exemplo, a ordenação quicksort. Tem uma equação de recorrência para ele, que basicamente ele divide o vetor na metade, né, ordena a metade da esquerda, a metade da direita. Então vai ter uma função recorrente aí. Ou seja, a ordenação total vai ser a ordenação de metade do vetor esquerdo mais a metade do vetor da direita. Aí vai ter a soma dessas complexidades. Como ele usa recursão, você vai dividir o vetor de novo em duas partes, o vetor da direita de novo em duas partes, e você vai ter a soma dessas complexidades. No pior caso, o quicksort é definido assim, t de 0 igual a 0, ou seja, o vetor vazio, então retorna 0 no tempo de execução, ou o tempo de n, ordenar n itens, vai ser o tempo de ordenar n menos 1 itens mais n menos 1. Esse é o pior caso. No caso do quicksort, você tem um vetor e ele não divide no meio o vetor. Ele divide um item, pega um valor, e todos os valores, por exemplo, são maiores do que aquele valor. Então todos vão ficar à direita dele. Então o primeiro item do vetor, ninguém vai ficar à esquerda dele, todo mundo vai ficar à direita. Então ele vai ter n menos 1 itens para ordenar. Por isso t de n menos 1. Quando ele seleciona de novo, naquele lado direito ali, que tem n menos 1 itens, que ele seleciona um item do vetor para ser o pivô, no pior caso, digamos que ele pega o primeiro de novo. O primeiro já é o menor. Aí não vai ter ninguém à esquerda dele, todo mundo vai ficar à direita, ou seja, os n menos 2 itens restantes vão ficar à direita, e assim por diante. É muito rápido de acontecer, mas nesse caso, o pior caso seria definido assim, nessa equação de recorrência. No melhor caso, é aquele que divide exatamente no meio, fica metade para a esquerda, metade para a direita,
T de 0 é igual a 0, quando não tem mais itens a ordenar. Termina a recursão. Mas para ele ordenar n itens, ele tem que ordenar metade, ou seja, n menos 1 dividido por 2, e ali está usando a função teto, né? Que é esse colchete que tem fechado só em cima, ou seja, ele arredonda para cima, o inteiro mais próximo. Então vai ser o tempo de ordenar essa parte, mais o tempo de ordenar a segunda metade, que aí agora está usando um colchete fechando só embaixo, significa a função piso, ou seja, ele arredonda para baixo. Então, basicamente, isso não é muito importante não, mas é metade do vetor. Ok? Mais uma última passada, né? N menos 1. Resolver uma recorrência, o que seria isso? É encontrar uma fórmula fechada que dê o valor da função diretamente em termos do argumento, ou seja, eu não tenho que saber os valores anteriores. Basta eu saber o n, eu já sei o valor da sequência. E sem subexpressões que tenham somatório nela, ou contendo somatório ou produtório. Tá? Esse símbolo aqui de somatório, sigma, que eu acho que todo mundo conhece, mas tem esse símbolo também, que é o π maiúsculo, que significa produtório. Enquanto somatório soma vários itens, produtório é multiplicação de vários itens. Tipicamente, a fórmula fechada ela é uma combinação de polinômios, quocientes de polinômios, logaritmos exponenciais, etc. Você pode conjecturar uma fórmula fechada, ou seja, é um chute, tá? Mas é um chute pensado. Dada uma fórmula de recorrência, calcular alguns valores iniciais pode ajudar a conjecturar uma fórmula fechada. Por exemplo, t de 0 igual a 1 e t de n igual a 2 vezes t de n menos 1. Eu não sei que fórmula que é essa, mas se eu chutar alguns valores, se eu calcular alguns valores, por exemplo, para n igual a 0, t de n vai ser 1. Para n, porque eu já sei aqui, né? T de 0 é 1. Então t de 0 é 1. Para t de 1, eu vou ter que substituir aqui 1 no lugar do n. Então eu vou ter 2 vezes t de 1 menos 1, t de 0. T de 0 eu sei quem é. T de 0 é 1. Então eu vou ter 2 vezes t de 0, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então para n igual a 1, 2. Para n igual a 2, eu vou ter que calcular 2 vezes t de 2 menos 1. Ou seja, t de 1. Mas t de 1 eu já calculei, que é o 2. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Substituindo alguns valores, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16. Essa sequência me faz pensar um pouco, né? Eu posso conjecturar que t de n é 2 elevado a n. Ok? Ou seja, quando eu tenho 0, 2 elevado a 0 dá 1. Ótimo. Quando eu tenho 1, 2 elevado a 1, 2. Quando eu tenho 2, 2 elevado a 2, 4. E só de resolver a sequência também para alguns números, eu já percebo aqui, ó, 2 vezes 1, né? 2 vezes 2, aqui 2, 4 é 2 vezes 2, então 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2, então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 4 vezes. O 2 aqui aparece 3 vezes. O 2 aqui aparece 2 vezes. Então, eu começo a pensar numa fórmula fechada, consigo raciocinar. Bom, essas fórmulas encontradas assim, por conjectura, elas devem ser demonstradas por indução matemática. Então, na hora da prova, não vai estar para você ficar resolvendo por indução matemática se é aquilo ou não. Mas dá para você calcular alguns valores, encontrar uma fórmula fechada, não necessariamente ter que provar e usar a fórmula que você precisa. Um outro modo também é desenrolar a recorrência. Então, desenrolar a recorrência é usar a própria equação de recorrência para tentar inferir uma possível fórmula fechada em função somente de n. Isso é, sem uso da recorrência. Por exemplo, vamos tentar desenrolar essa recorrência. F de 0 igual a 1 e f de n igual a f de n menos 1 mais n mais 1. Então aqui está usando recorrência. Tem o f de n menos 1. Bom, no quadro ao lado aqui a gente vê como desenrolar essa recorrência.
f de n é f de n menos 1 mais n menos 1. Essa é a fórmula. Bom, quem é f de n menos 1? F de n menos 1 é o f de n quando eu troco n por n menos 1. Então, todo lugar que tiver n, eu vou trocar na fórmula n menos 1. Então, a minha f de n menos 1 vai ser o quê? Se eu troco n menos 1 aqui dentro, n menos 1 menos 1, n menos 2. Eu tenho f de n menos 2. Mais, quem é n aqui, vai ser n menos 1. Eu estou trocando aqui. N menos 1 mais 1 retornou. Então, o f de n menos 1 vale essa parte vermelha aqui. E mais n mais 1, que já era da fórmula. Bom, acertando os dados da fórmula, eu tenho f de n menos 2 mais n menos 1. Esse 1 por mais 1 aqui vai dar mais 2 e mais n. Agora eu preciso saber quem que é o f de n menos 2. Quem é f de n menos 2? É quando eu pego n menos 2, troco no lugar do n. Então, n menos 2 aqui dentro, eu tenho n menos 2 menos 1, que é n menos 3. Está aqui, f de n menos 3. N menos 2 aqui, n menos 2, mais 1 da fórmula. Então, esse azul aqui agora é f de n menos 2, vale esse azul. Retornou da fórmula. E eu tenho n menos 1 mais n mais 2 ainda que sobrou do anterior. Feito isso, acertando os valores, f de n menos 3 mais n menos 2 mais n menos 1, 1 mais 2 aqui dá 3, mais n. Feito isso, eu vou desenvolver de novo. Quem é f de n menos 3? Troca n menos 3 aqui. E eu vou ter f de n menos 4, mais n menos 3, mais n menos 2, mais n menos 1, mais n mais 4. Aí, a partir daqui, você pode parar, desenvolver alguns termos, a gente para e observa como que a fórmula está se desenvolvendo. Note que se eu for desenvolvendo até o fim, né, até o infinito, esse menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, vai chegar num ponto que eu vou ter menos k. Vou ter um k qualquer aqui que eu vou subtrair. Como é que essa fórmula vai se comportar quando eu trocar aqui o 4 por k? Vou ter n menos k. Lógico, aqui ó, eu tinha subtrair pelo número anterior, depois pelo número anterior. Então aqui n menos k mais 1. Tá? Aqui n menos k mais 2. E assim por diante, até eu chegar no n menos 1, mais o n, e esse 4 que eu troquei por k, vai ser o k. Assim eu fico com a fórmula em termos de k, agora, n e k. Essa fórmula agora a gente pode trabalhar nela. Como que eu elimino esse fator, f de n menos k? Porque esse aqui agora é o único que tem recorrência. Quando que n menos k aqui, como é que eu consigo desaparecer com isso? Olhando na fórmula. Fórmula base me diz que f de 0 é igual a 1. Ou seja, quando aqui dentro do parênteses for 0, esse f de 0 vai me dar 1. Então, quando é que aqui vai ser 0? Quando n menos k for 0. Então, se eu uso o caso base, eu faço o n menos k igual a 0, que implica que o n é igual a k, eu passo menos k para a direita, então eu tenho k, tá? Menos k passa positivo. E aí minha fórmula fica que f de n vai ser f de 0, porque aqui agora vai ser 0, né? F de 0. Mas, se n menos k é 0, todo lugar que o n menos k aqui é 0, se eu trocar eu vou ter 1, mais 2, mais 3, 1, mais 2, mais 3, assim, até chegar no n menos 1, mais n, mais k. Já que o k é igual a n, tá? Por isso trocou por n aqui. K por n. Assim minha fórmula fica f de n, que é f de 0, que agora eu sei que vale 1, mais esse somatório de 1 até n, essa parte vermelha aqui, de 1 até n, eu tenho uma PA, mais o n, que estava na fórmula já anterior. Meu f de n então passa a ser n vezes n mais 1 sobre 2, que é essa somatória aqui da PA, a fórmula dela é essa, né? Mais n, mais 1, que estava aqui. E, resolvendo isso aqui, eu tenho meio vezes n ao quadrado mais 3n mais 2. Bom, se f de n
fechada agora é essa, porque basta eu saber o N, substituo aqui, eu calculo o valor de Fn. Eu não tenho mais recorrência. Então, resolvida a fórmula. Assim que a gente desenrola uma recorrência. Ok? Bom, se você for fazer as provas do ENAD ou pós-comp, boa sorte. E aí fique agora com os comentários e resoluções de algumas questões anteriores. Até mais.